pessoal, tudo bem com vocês? Que legal a gente estar aqui em mais um encontro nosso. Meu nome é Cosme, sou trabalhador voluntário da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. A nossa casa funciona de forma presencial às terças, quintas e sábados, sempre às 20 horas. Temos a palestra pública, depois os passes individuais, a água fluidificada para você tomar ao sair da reunião. Nas terças-feiras nós temos o trabalho de evangelização infantil com as nossas crianças. Às quartas-feiras nós temos os cursos da doutrina espírita. É só chegar ali, se apresentar e começar a estudar essa maravilha que é a doutrina espírita. Tanto de terça, quinta e sábado, nós temos o que chamamos de atendimento fraterno. Se você precisar conversar com alguém, um bate-papo mais reservado, vai ter sempre uma pessoa para te orientar, para te esclarecer, para o que for necessário. De sábado, nós temos um atendimento à saúde, às 17h30, você tem que chegar lá um pouquinho antes das 17h30, porque aí a casa fecha, é um trabalho mais interno, abre depois lá pelas 19h30, para aquela palestra pública que eu já expliquei para vocês. Nós também fazemos um trabalho de atendimento a quase 40 famílias carentes da comunidade, com montagens de cestas básicas, e desde já agradecemos a doação de vocês, e continue nos ajudando para que a gente possa ajudar essas pessoas mais necessitadas. Vamos fazer uma prece. Então vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai querido por estarmos mais uma vez nesse encontro, com os corações unidos, com as mentes unidas. Pedimos ao Pai que tenhamos a percepção de forma a receber, a assimilar tudo aquilo que nos é fornecido pelo vosso Evangelho, que nos foi trazido através de Jesus. E assim, Pai querido, pedimos permissão para dar início a esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma atitude, né, que pode nos ajudar muito nas nossas relações com as pessoas, com a gente mesmo, né? Ou o que a falta dessa atitude pode nos trazer de problemas, dificuldades, né? Até de sofrimentos. Nós vamos falar hoje de perdão. Olha que legal. Eita, coisa difícil, né? Vamos tentar falar de perdão, né? Esse tema, inclusive, a gente encontra, né, numa das literaturas de Kardec, né, que ele nos apresenta através dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, hoje, nós vamos tratar desse tema em que nós encontramos um livro muito legal, um livro muito gostoso, que eu recomendo a vocês. O nome do livro é Renovando Atitudes. Ele é do espírito chamado Hamed, é psicografado, através do querido médium Francisco do Espírito Santo, neto, um irmão nosso de Catanduva, aqui do interior de São Paulo. E ele nos traz essa maravilhosa obra em que fala do perdão, né? O livro Renovando Atitudes, daí a gente já deduz o tema, né? Nós estamos falando de mudança de posturas, mudança de comportamento, estamos falando de reforma íntima, tá? E esse livro é muito legal, porque o espírito de Hamed, ele nos traz, primeiro que ele pensa, cada capítulo ele traz o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aí ele dá uma conotação assim, bem humanista, bem comportamental, né? Uma abordagem bem psicológica. Vocês vão ver que legal, que gostoso que é isso.
E até pelo tema, né? Ele fala assim, aprendendo a perdoar. Olha que legal que é isso, né? Aprendendo a perdoar. Eu, por exemplo, adoro esse tema porque cada vez que eu tenho que refletir, estudar, eu aprendo mais. Porque é uma dificuldade que eu tive muito na vida, ainda tenho. Melhorei um pouquinho, mas essa dificuldade às vezes me acompanha até hoje, né? Então, quando a gente tem esse momento de estudar, a gente aprende um pouco mais. E eu até concordo com o espírito de Hamed quando fala aprendendo, né, a perdoar. Eu penso que o perdão, isso é uma visão minha, é algo construtivo. Por pior que tenha sido aquela tristeza, aquela mágoa que alguém lhe provocou, que aconteceu com você, você vai cada dia construindo um tijolinho nesse perdão. Você vai a cada dia aprendendo um pouquinho mais a perdoar, né? Mas isso tem que ser feito numa base sólida, para que esses tijolinhos um dia não caiam, né? O que acontece com a gente, às vezes nós temos recaídas, né? Sabe aquela coisa, a gente fala assim, olha, eu te perdoo, mas não quero te ver na minha frente. Eu te perdoo, mas se acontecer isso de novo, não sei o que eu sou capaz de fazer. Então a gente tem que aprender. Ninguém nasceu já sabendo a perdoar. Infelizmente é assim, né? A gente vai construindo isso, como eu disse. E quando a gente fala de aprender a perdoar, né, a gente não aprende a perdoar pela teoria. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo, toda a literatura de Kardec, este livro, Mudança de Atitudes, vai nos ajudar muito nessa questão do perdão, né? Mas não é na teoria que a gente aprende a perdoar. Nós aprendemos a perdoar de forma empírica, né? O que é isso? Do que eu estou falando empírico? Eu estou falando que a gente aprende mediante as nossas realizações, das nossas experiências. Então, o perdão a gente aprende com as nossas próprias vivências, com as nossas próprias experiências. E nós que habitamos esse planeta Terra, que é a espiritualidade, até para facilitar o nosso entendimento em termos de classificação, né, de planetas, nos orienta que nós somos um planeta de provas e expiações. Não é um planeta ainda em que o bem prevalece, né? Então, nós vamos ter muito perrengue nessa vida, né? Então, aqui nós vamos ter experiência de sobra para aprender a perdoar. Aqui nós vamos ser contrariados, vamos ser magoados, nós vamos ser traídos, né? E destaco a traição, porque é uma das coisas difíceis, né, da gente perdoar. E a gente fica até surpreso quando isso acontece, né, com a gente. Mas, repito, se nós estamos num planeta em que ainda estamos aprendendo a lidar melhor com o bem, com o mal, com o amor, né, nós estamos sujeitos a isso. Eu estou sujeito a cometer alguns deslizes, no caso, a trair algumas pessoas, né? Porque assim, né, a gente pode ser traído lá no nosso trabalho, os colegas, os nossos amigos, até um amigo de infância, né? Na família, né? O cônjuge, opa! Está pesado, né, Cosme? Mas está sujeito a acontecer tudo isso, né? E como é que entra essa coisa do perdão? Repito, é passando por essas vivências que a gente aprende, né? E é interessante que Hamed, ele vai dando uma visão assim do que não é perdoar. Então ele sinaliza para nós o seguinte, que perdoar não é eu abrir mão dos meus costumes, da minha moral, dos meus conceitos, em prol de uma relação com outras pessoas. Perdoar não é eu ser apático, não é eu ser submisso.
Perdoar não é eu achar que está tudo bem, enquanto a minha vida está um caos, meramente para que eu seja aceito por aquela pessoa ou pelas pessoas. Perdoar não é ser conivente com o erro das pessoas. Ele fala tudo isso. Então, às vezes, o conceito de perdão que a gente tem pode até dificultar o nosso entendimento, né? Porque perdoar não é, repito, concordar com as coisas erradas que as pessoas fazem, só para que eu me mantenha relacionado com essas pessoas. Não é isso que é perdoar. E aí fica até difícil dizer o que é perdoar. E Hamed dá uma definição que eu acho legal, né? Que perdoar é você ter compaixão com o seu próximo. Perdoar é você compreender as diferenças das pessoas e amá-las de forma incondicional. Aí entra o perdão. O perdão tem que ser incondicional. O perdão não pode ser seletivo. Eu não posso falar assim, não, eu perdoo só tais e tais situações, o resto para mim é imperdoável. Eu só perdoo tais e tais pessoas. O resto... E às vezes a gente se queima nessa, né? Porque a gente admira tanto uma pessoa e acaba acontecendo algo, né? Então o perdão não pode ser seletivo. Ele fala de uma coisa que eu acho muito bacana, né? Fala da visão psicológica que ele dá, né? A gente já viu, né, que perdoar, a gente não pode negar os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas ao mesmo tempo ele fala o seguinte, ele cita uma ferramenta para o perdão, ele chama de distância psíquica. Olha que coisa legal que é isso, que nós temos que manter uma distância psíquica daquela pessoa que achamos que é o problema, ou daquela situação que está crítica para nós. Distância psíquica. Então aí a gente já tem que começar a entender o seguinte, não estamos falando de uma distância física, geográfica. Alguém pode ter me magoado muito aqui em Caraguatatuba, onde eu moro. Aí de repente, para eu me livrar disso, eu resolvo mudar para a capital, mudo o estado, vou para outro país, vou morar lá do outro lado do mundo, na China, mas eu vou manter esse estreitamento psíquico com a pessoa e com a situação. E isso complica. O que ele está dizendo de distanciamento psíquico? Ele está falando que a gente tem que se desligar desse lado emocional, desse lado vibracional que nós temos com a situação que aconteceu e com a pessoa. Nós estamos falando de mudança de vibração, padrão vibracional. Nós temos que alterar essa conexão que nós temos. Percebem? Se eu não tiver essa distância psíquica, se eu estiver interligado mentalmente com a situação e com a pessoa, em cima daquilo que me magoou muito, eu não consigo perdoar, aquilo fica um caminho de mão dupla. Vai e vem, aquilo vai e vem, e eu nunca consigo perdoar. Essa distância psíquica não significa que a gente tenha que deixar de lado as pessoas que a gente quer bem, que a gente ama. Não. Porque a questão do perdão lida com essas pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Talvez tenhamos até mais dificuldade de perdoar essas pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está nos sugerindo que a gente desate, né, desamarre essa conexão, repito, vibracional que nós temos com aquela situação e com aquela pessoa. Ele está sugerindo que a gente se liberte desse sentimento, dessa vibração. Né? E fazendo isso, ele até diz que a gente vai poder conseguir até encontrar soluções melhores para superarmos essas dificuldades. Não é?
Então é isso, essa distância psicológica, né? Muito legal essa visão de Hamed, né? Eu gostei muito dessa abordagem dele, né? Do que não é perdoar, né? E essa questão também de que o perdão vai das nossas experiências, né? Das nossas vivências. Aí eu pensei, poxa vida, o que eu posso contribuir mais para esse bate-papo de hoje? Vou trazer algumas experiências que eu tive na minha vida, algumas passagens, né? E dentro dessa ótica, por exemplo, do que não é perdoar. Então hoje, daqui para frente, agora eu vou ser um contador de causos, viu, gente? Vou contar alguns causos aí para vocês. Uma coisa que eu aprendi também é que perdoar não é esquecer. A gente não esquece. Se você está esquecendo alguma coisa ruim ou até coisa boa que lhe aconteceu, mas principalmente aquilo que dificulta o nosso perdão, é porque você está com um problema de amnésia ou um Alzheimer, alguma coisa, a gente não esquece. Isso faz parte do patrimônio emocional que eu tenho. Está lá na minha cabeça. A questão é como a gente lida com esse sentimento quando traz. Então aí eu vou contar primeiro uma passagem para vocês. Eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 65, estamos falando de 50 anos atrás. Eu tinha um amigo, né, de infância, éramos adolescentes, cheio de vitalidade, na busca de desafios. Esse amigo, nós saímos de sábado, né? Na época a gente ia nos bailes, nos bailinhos, né, que as pessoas, os amigos faziam, tudo era motivo, né? Um aniversário, um encontro, e o sábado a gente fazia isso. E certa vez não havia nada para que a gente fizesse naquele sábado, né? Aí esse meu amigo teve uma ideia. Ele falou assim: vou pegar escondido o carro do meu pai, um Fusca novo naquela época, né? Ele até já sabia, o pai até ensinou ele a tirar o carro da garagem, colocar aquilo que muitos de nós já fizemos ou ainda fazemos, né? Talvez não seja o mais correto, já adiantar alguma coisa para os nossos filhos ou até os netos, né? O fato é que ele já sabia movimentar o carro. E ele teve essa ideia, falou comigo e eu compactuei, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Olha, a ideia era dar uma volta ali no bairro, uma coisa assim, tranquila, né? Em aspas, né? Tranquila. Mas ele teve um plano. Ele falou: bom, é o seguinte, vamos ficar em casa nesse sábado até o meu pai dormir. O pai, eram 10 horas da noite, ele já ia para dormir, né? E assim nós fizemos, ficamos lá na sala, conversando, ouvindo uma música e tal. Até que o pai foi para dormir e falou: poxa, vocês não vão sair hoje, né? Porque eles sempre ficavam aflitos. A gente saía, tinha uma regra, voltava meia-noite, meia-noite e meia no máximo, né? Mas ele viu aquela hora a gente ali não tinha saído, achou estranho, né? Aí, não, vamos ficar aqui conversando, ouvindo música baixinho, tal. Ele foi e subiu para o quarto dele. Esse meu amigo foi lá, pegou a chave do carro. E o plano era o seguinte: a gente vai, abre o portão, né, portão de ferro baixo, empurra o carro até o meio da rua, para não fazer barulho, e depois a gente, a partir, dá uma volta, deixa o portão aberto, da mesma forma a gente empurra o carro para dentro. E assim fizemos, né? Ele entrou no carro, eu tive que empurrar, paramos no meio da rua, portão aberto, entrei no carro com cuidado para fechar a porta, mas quando estava para fechar a porta, o pai desse meu amigo apareceu lá na porta. Aonde vocês pensam que vão? Pode sair desse carro, deixa que eu guardo o carro na garagem, e você, né, o filho, você pode ir para o seu quarto, vai ficar um mês de castigo lá no quarto. Até entrei na casa, né? Imagina a situação, né? Esse meu amigo entrou no quarto, se trancou, fechou a porta.
A gente está falando de um mês de castigo no quarto, numa época, né, em que não tinha internet, não tinha o celular, nem televisão no quarto. Né? Mas enfim, e o pai chegou lá desesperado, querendo conversar. Bateu na porta, abre aí meu filho, quero falar. E esse meu amigo falava do outro lado assim, não, vocês não me compreendem, eu te odeio. Eu odeio você, meu pai. Olha que terrível. Sabe aquela coisa de adolescente? Né? Não sei porque que eu estou nessa família. Vocês não deixam fazer nada que eu quero. Não custava nada dar uma voltinha, eu te odeio. Aí eu percebi que a coisa estava ruim, né? Me senti muito mal. Pedi desculpas para o pai dele e foi embora para casa. Esse meu amigo depois conta que no dia seguinte, até durante o café da manhã, o pai, na tentativa de conversar, mesma coisa. Eu te odeio, não quero conversa. E assim a vida seguiu, né? Vamos passar aí 25 anos, vamos imaginar isso. Né? O pai já estava lá com seus 40 anos de idade, né? O meu amigo já era pai, com 40 anos de idade, tinha casado, tinha filhos. E certa vez ele estava num almoço de família, na casa dos pais, nessa mesma casa onde aconteceu esse episódio. Então estava lá, a mãe nos preparativos do almoço, a esposa deles não correndo atrás das crianças, ajudando a sogra, e ele com o pai ali na sala, naquela mesma casa. Interessante que eu lembro até hoje, a sala tinha um vitrô grande e que dava para ver a garagem. E assim estavam eles lá, e na garagem, naquele momento, um outro carro, já não era mais o Fusca, né? E os dois conversando, conversando. Aí uma hora esse meu amigo vira e fala, pai, o senhor se lembra daquela vez em que eu e o Cosme, né, íamos pegar o carro escondido para dar uma volta aqui no bairro? Aí ficou alguns segundos de silêncio profundo na sala. De repente, os dois começaram a dar gargalhadas. Uma risada gostosa, espontânea, muita risada, muita gargalhada. E aí o filho fala, né? Puxa, pai, o senhor tinha razão. Era loucura, não, como é que podia acontecer algum acidente, dar uma volta com esse carro? O senhor tinha razão, né? Mas que loucura, que coisa louca de adolescente, né, pai? E o pai dando risada, né? Falou, pai, filho, eu tinha certeza que um dia você ia compreender isso. Né? E a vida seguiu. O que aconteceu naquele momento foi o perdão. Né? Um perdão natural, um perdão espontâneo, percebem? Ninguém precisou pedir perdão e nem outro dizer que perdoava. Foi algo natural. Né? Pode ter demorado, mas foi assim que aconteceu. Né? Agora eu quero contar um outro caso para vocês. Esse aconteceu comigo mesmo, uma vivência minha. Né? Já tive a oportunidade de uma outra palestra comentar de uma outra forma, mas vou contar esse caso hoje para vocês. Tá? Eu tinha 9 anos de idade, né? E vivia com meu pai, minha mãe, numa casa alugada, em São Paulo, num bairro na capital. Tinha um irmão de 8 e uma irmãzinha de 6 anos de idade. Eu já percebi ali que meus pais discutiam, brigavam muito, né? Tinha uma certa dificuldade ali, mas 9 anos de idade, né? Estava achando que aquilo ia passar, que ia... Só que para minha surpresa, uma certa manhã, eu vejo meu pai saindo na porta de casa, não tinha garagem, né? Era uma porta e um portão, com uma mala com as coisas, os pertences dele, o carro dele parado na porta com uma mulher, uma moça bem jovem dentro do carro. Aí ele vira, fala, estava eu, minha mãe, meu irmão e minha irmãzinha. Ele diz, olha, estou indo embora de casa. Não vou viver mais com vocês, nem com a sua mãe, vou viver com essa pessoa que está ali me esperando. Estou indo embora. E aí até, aqui uma situação que
Minha mãe não entendia. Aí ele até fala assim, alguém quer ir embora com o papai? A minha irmãzinha, de 6 anos de idade, falou, eu quero. E foi embora com meu pai naquele momento. Gente, imagine a situação, né? Eu não estava entendendo nada, aquilo era um baita sofrimento. Minha mãe, então, eram jovens, né? Tinham 29, 30 anos, meu pai e minha mãe, mas ela ficou muito aborrecida com aquilo. Né? E meu pai deixou de pagar aluguel, conta de água, conta de luz, estávamos sem energia e para ser despejado. Um dia antes, aí na tentativa de salvar algumas coisas que nós tínhamos em casa, né? A gente foi morar na casa de uma tia minha, praticamente na mesma rua, um pouco mais adiante, morava minha avó, minha tia, meu tio, eles nos abrigaram por um período lá. Mas aí foi. Mas o que acontece com isso, meus irmãos, minhas irmãs? Eu peguei um ódio do meu pai terrível. Tá? Nessa idade que aconteceu isso, com esse caos que eu contei com o meu amigo, eu não podia ver meu pai na rua. Porque depois de alguns anos, ele voltou a morar no mesmo bairro e a gente se encontrava. Então, esse meu amigo com outros tinham que me segurar. Ou até atravessar a rua para eu não ir lá e bater no meu pai. Aquilo que ele fez para nós, para mim, era imperdoável. Mas aí a vida seguiu também. Tá? Cheguei lá também nos meus 40 anos de idade, estamos falando então aí de 31 anos quase depois, me formei, casei, 3 filhos, tinha um bom emprego, estava numa situação legal nos meus 40 anos de idade. Me considerava uma pessoa adulta, equilibrada, com uma vida próspera, vamos dizer assim. Aí certa vez, um domingo, dia dos pais, um amigo me liga, ô Cosme, que é fulano, estou te ligando para te cumprimentar pelo dia dos pais, né? Isso é comum entre nós, até entre as mulheres, né? No dia das mães, os amigos e as amigas ligam cumprimentando, e ele me ligou. Aí eu falei, poxa, obrigado, parabéns. Aí ele me disse o seguinte, olha, você não sabe, eu liguei para o meu pai, esse meu amigo falando. Ele até falou assim, aquele casca grossa, né, que foi, ele abusou muito de nós, da minha mãe, mas eu liguei para ele, né, e dei o meu recado, né, do Dia dos Pais para ele. Aí ele falou, por que você quase não liga para o seu pai? Eu falei, ô meu amigo, você sabe também da minha história, é imperdoável aquilo. Não, deixa isso para lá. Desligamos o telefone, aí aquilo ficou na minha consciência. Poxa, eu, 40 anos, uma pessoa adulta, meus filhos ali já, né, feliz Dia dos Pais, papai, aquela alegria. Né? Eu falei, não, vou fazer uma coisa. Resolvi ligar para ele. Telefonei, ele até ficou surpreso. Ô, meu filho, o que foi? A nossa relação era tão complicada que eu não conseguia chamá-lo de meu pai. Eu chamava pelo nome. Seu Sérgio. Liguei, seu Sérgio, aqui, o Cosme, só estou ligando para o senhor para desejar um feliz Dia dos Pais. Ali aconteceu também alguns segundos de silêncio. Né? Alguns segundos. Até que uma hora eu percebi que ele até emocionado, ele fala assim, puxa meu filho, você não sabe quantos anos eu estava esperando essa ligação sua. E dali a gente se emocionou, conversou e tal. Mudamos a nossa vida. Aconteceu naquele momento o perdão. E olha como as coisas acontecem, né? Ele surgiu naturalmente. A gente acha que é naturalmente, eu já disse do outro caso, mas a gente vem construindo aquilo, às vezes demora. Eu levei 41 anos. Né? Mas ali aconteceu o perdão, de forma que ninguém precisou pedir perdão e nem o outro dizer que está perdoado. E aquilo mudou as nossas atitudes, né? Mudança de atitude. Me aproximei mais dele, com os meus filhos, com a minha esposa, com a atual esposa que ele tinha no momento, e mudamos. Né? E é bacana que é o seguinte, mamãe já desencarnou em 2011, e esse meu pai, ele desencarnou faz uns 3 anos, indo para 4 anos. Né?
Aí eu fico pensando aqui, imagine vocês se até hoje eu não tivesse perdoado efetivamente esse meu pai. Né? Que sentimento é esse que eu teria dentro do meu coração? Então, o perdão é construtivo, a gente tem que aprender a perdoar. Mas não é fácil, né? Mas não é fácil, porque tem uma outra coisa dentro do perdão que eu tenho que destacar para vocês, que chama-se ressentimento. Ressentimento. Até a palavra, o que é ressentimento? É sentir novamente. A gente traz aquilo que aconteceu no passado, sente, sofre e não consegue perdoar. Essa é uma questão que a gente tem que também aprender. E aí eu vou contar mais um caos para vocês, o último caos da noite, tá legal? Esse não é experiência minha, eu aprendi essa história e achei legal, né? E pode até ter acontecido com alguém, mas o fato é o seguinte, vamos lá. Imagine você, uma sexta-feira, você está indo trabalhar. Né? Sexta-feira, final de semana, a gente já vai trabalhar com uma outra vibração, não é? Mesmo que você tenha algumas pessoas lá que você acha que não te querem bem, que você não consegue perdoar, né? Mas você precisa do emprego, você tem que conviver com aquilo e tal. Mas sexta-feira você está mais light. Você acorda cedo, toma seu banho, põe sua roupa limpa, pega a sua mochila e vai trabalhar. Vai para o ponto de ônibus, é distante o teu trabalho, por sorte você pega nos primeiros pontos e consegue até um assento. Naquela sexta-feira você senta na janelinha e o ônibus vai enchendo, enche, você está ali. Pô, legal, sexta-feira. Chega no teu trabalho, encontra aquelas mesmas pessoas, mas uma colega sua de trabalho vem e fala assim, olha, eu fiz um bolo em casa para minha família, para a gente apreciar, né, para degustar nesse final de semana. Lembramos de você e sua família. Leve esse pedaço para você. Um pedaço grande num tupperware, sabe tupperware? Aí ele falou, poxa, minha sexta-feira está garantida, meu final de semana. Ficou feliz. Assim ele trabalhou legal, pegou o ônibus de volta, dentro do ônibus, da mesma forma, lotado, ele lembra daquele bolo, tira da mochila o tupperware, abre, aquele cheiro maravilhoso, né? Dá até vontade de comer. Mas o ônibus cheio, se ele começa a comer ali, ele ia ter que distribuir, né? Aí ele fecha o tupperware, guarda na mochila. Chegou em casa, maravilha. Final de semana, top. Os filhos, brincando com os filhos, namorando com a mãe, com a esposa, né? Com a mãe dos filhos. E o almoço legal de domingo, degustar aquele bolo maravilhoso, ótimo. Só que acabou o final de semana. Chega segunda-feira brava, talvez a gente não esteja tão motivado como na sexta, mas da mesma forma você acorda, vai tomar seu banho, põe sua roupa limpinha, sai cheiroso de casa, pega a sua mochila, verifica se está lá o tupperware limpinho que você vai devolver para a pessoa e vai pegar seu ônibus. De novo aquele ônibus lotado, dessa vez você senta no corredor e aquele ônibus vai enchendo, e as pessoas vindo em cima do teu ombro, né? Quem já pegou um ônibus lotado sabe como que é. Mas de repente encosta uma pessoa do seu lado e você observa que a pessoa não está legal. Ela parece que está desmaiando, começa a ficar branca, pálida, os lábios brancos, e aquilo ali, o ônibus fazendo as curvas, de repente aquela pessoa, puf, põe para fora o final de semana dela, em cima de você. A história é nojenta, né? A pessoa vomita. Aí, diante daquela situação, ônibus cheio, você fala, meu Deus, o que eu faço aqui? Primeiro aqui, como é que eu vou me limpar? Aí ele teve a ideia, pegou lá o tupperware que estava lá, começou a tirar o mais grosso, ajudou bastante, tampou o tupperware com aqueles resíduos, colocou na mochila e aguentou firme. Chegou no trabalho, imagina a história dele, né? O trauma dele. Foi no banheiro lavar a camisa. Por sorte conseguiu emprestar uma outra camiseta. Mas o tupperware ele lavou. E nada de sair o cheiro. Foi até explicar para a pessoa que deu o bolo, né? A pessoa ia compreender, falou, não.
Não quero mais, nem precisa me devolver o Tupperware. Beleza. E assim foi a segunda-feira dele. Voltou para casa, bem insatisfeito com o que estava acontecendo. Chegou em casa, foi lavar aquele Tupperware. Água quente, água fervendo, vinagre, Mr. Músculo, né? Aquele detergente de cozinha. Nada do cheiro saiu. Aí ele desistiu de limpar, fechou o Tupperware e guardou lá no fundo de uma prateleira, de um armário que só ele sabia onde é que estava. Guardou lá e deixou. Aí eu já aprendi o seguinte, que as pessoas não... É difícil jogar fora um Tupperware, né? Se ele estiver bom, estiver trincado, tampar direitinho, a gente sempre guarda, né? Mas ele guardou ali. Passaram alguns meses, ele se lembrou daquele episódio, como eu disse, a gente não se esquece. Ele se lembrou. Aí ele foi lá naquela prateleira, pegou aquele Tupperware, abriu, só para sentir aquele mau cheiro que ainda tinha e lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido. Daquela pessoa que ele nem conhecia e até hoje ele não conseguiu perdoar. Como se aquela pessoa tivesse entrado no ônibus e falado, não, eu vou aqui, vou fazer isso em cima de você. Eu não consegui perdoar aquela pessoa. E eu sinto aquele cheiro, aquele desconforto vem de novo. Então, boto de novo lá na prateleira. Isso é ressentimento. A história é um pouco nojenta, né? Mas o ressentimento, ele nos causa nojo. Isso é ressentimento. Porque quantos de nós não temos os Tupperwares da vida guardado dentro deles mágoas, emoções mal resolvidas, né? Sentimentos de sofrimento, etc., que a gente põe ali e guarda numa prateleira dos nossos corações. E como eu disse, a gente não esquece. E de repente, um dia você tira esse sentimento e ressente novamente, sofre barbaridade. Então, eu achei legal essa história porque nos explica muito bem sobre o ressentimento. Então, minha gente, eu já vou concluindo aqui o nosso bate-papo, né? Como a gente tem que ter essa coisa do exercício, aprender com as experiências, se tem um local que nos é muito favorável para isso, é a família. Vou encerrar aqui falando disso. É a família. Gente, se você conseguir aprender a perdoar dentro da família, lá fora fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E a família, ela está ali à nossa disposição. É essa grande escola que nós temos para aprender a amar e aprender a perdoar. Então aí eu quero encerrar o nosso bate-papo mostrando um vídeo musical, né, de um cantor gospel. Ele chama-se Pedro Valença. Achei muito legal, né? A canção é Canção da Família. Ele fala até do perdão. Espero que vocês apreciem. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais, voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha, filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida era tão simples o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar, mamãe não cozinhava tão bem,
mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu me emocionei com esse vídeo, né? E a gente encerra, como diz a própria música, né? Sem demora de perdoar. Sem demora de perdoar. E que o hoje seja para transformar as nossas vidas. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima reunião.